Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de número 13. Os irmãos podem ficar assim mesmo assentados como estão, acompanhando assim a leitura. Nós vamos ler do versículos 13 ao versículo de número 35. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, 11 a 15 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então Jesus disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aleluia. Que experiência, né, irmão? Extraordinária. Lucas narra todo este episódio, o acontecimento com a vida desses discípulos do Senhor Jesus. E eles agora iam para Emaús. Emaús, irmãos, era uma cidade dista, como diz o texto, 60 estádios. Varia, alguns dizem 11, 12, 13, até 15 quilômetros de distância. Ficava entre Jerusalém e o mar Mediterrâneo. Alguns até dizem que hoje é Tel Aviv. E eles agora caminhavam em direção a esta cidade. Essa cidade não é mencionada em nenhum lugar, só aqui. Mas essa cidade é uma cidade que não é mencionada. E é interessante quando Lucas narra e coloca desta forma, a princípio uma cidade que eles não deveriam nem estar indo para lá. Eles não deveriam estar indo para lá. O caminho dele, o lugar deles era Jerusalém. Lá eles deveriam ficar. Lá eles deveriam ficar. E algo interessante também que a gente observa no texto: os discípulos não reconhecem o seu mestre, porque eles eram discípulos de Jesus. É claro que o texto diz que os olhos deles estavam ofuscados. Eles estavam tristes, chateados, revoltados.
Eles estavam sem entender tudo aquilo que estava acontecendo. E é claro que tem uma outra coisa que eu creio aqui também. Jesus tinha ressuscitado, irmãos. E aí, não tem mais ruga nenhuma, não tem marca nenhuma, seu rosto está lisinho. Lisinho. Não é mais o mesmo rosto. Não é mais o mesmo rosto. Nós também vamos ficar assim, viu, irmãos? Vai dar uma melhoradinha no nosso rosto, quando a gente ressuscitar e receber um corpo novo, não é? Ele tinha ressuscitado. Eu já disse para os irmãos aqui outro dia que Jesus só fez permanecer a marca nas mãos, nos pés e no seu lado, para ficar como memorial e lembrança, um sinal do seu amor, graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Quando nós chegarmos lá, irmãos, nós vamos ver as marcas de sua mão, seu lado e seu pé. Mas todo o seu corpo foi restaurado, ele tinha um corpo glorificado agora, novo, ressurreto. E eles não o reconheceram. Já foi dito aqui, é claro, havia muita gente que caminhava naqueles dias. Não é? Richard chegou a dizer que triplicava o número, não é, de habitantes de Jerusalém. Na realidade, quintuplava o número de gente em Jerusalém. Era muita gente que caminhavam, que iam para Jerusalém por causa das festas, por causa da Páscoa. Não é? Muita gente viajava a pé. E é claro, naquele momento ali, eles chegaram a pensar, quem sabe, que é um viajante mesmo. E o interessante, o viajante que não sabia de nada. Como assim? Como esse homem não sabia do que estava acontecendo? Jesus estava experimentando esses dois homens. Jesus estava querendo ouvir e trabalhar no coração desses dois irmãos, que caminhavam agora para lugar nenhum. Porque quem vai para Emaús está indo para lugar nenhum. E era esse o trajeto deles agora, porque estavam frustrados, decepcionados. No diálogo, ele chega a dizer para Jesus assim, os dois, na conversa, não era ele, aquele que a princípio veio para nos redimir. Eles acreditavam, irmãos, que o reino de Deus estaria estabelecido, que eles seriam abençoados, que o povo de Israel todo seria abençoado, e nada disso aconteceu. Ele chegou a dizer assim, e agora tudo isso aconteceu e ele está morto. E surpreende também, irmãos, dois discípulos que acompanharam Jesus, aprenderam com ele, ouviram tudo que ele disse, mas não entrou na cachola. Não entrou na mente deles. Na conversa com Jesus, ele chegou a dizer que Jesus era um profeta. Não era profeta somente. Ele era Deus, ele era o Senhor, e ele já havia dito isso para os discípulos. Ele já havia dito que era necessário que ele fosse entregue, morto, mas que ressuscitaria o terceiro dia. Ele já tinha dito isso tudo. Mas acontece algo interessante, irmãos. Aqui no texto, quando nós vemos, quando no versículo de número 25, Jesus chega a dizer para ele assim, ó nécios e tardos de coração. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. A tradução do original no grego aqui, nécios e tardos de coração, é coração embotado, ou melhor, mente embotada, o conhecimento embotado. E o sentimento, a alma atrasada. Eles estavam embotados. O seu entendimento estava ofuscado, embotado, para compreender e entender. E o sentimento atrasado. É interessante isso daqui. Às vezes, o tempo da informação não bate, o tempo da alma, do sentimento, não bate. Eles estavam ainda na alma, no sentimento, o mesmo conhecimento de sexta-feira. O que estava no coração deles era a notícia de sexta. Eles estavam atrasados. Vocês estão atrasados com o sentimento, com o entendimento. Ei,
vira a fita. Sabe aquela conversa assim? Demora para entender a piada. Ei, vira a fita. Troca o disco. Já viram essas expressões assim? O cara tá batendo na mesma tecla. É outra história. A mensagem é outra, a notícia é outra. Você ainda tá lá na sexta, rapaz. Você não entendeu nada, não? Síndrome de Emaús. Há quantos que ainda vivem a síndrome de Emaús? O problema tem 1 ano. A traição tem 10 anos. O problema tem não sei quantos que aconteceu. Ele faz questão de repetir, de bater na mesma tecla. Ele está indo para outro caminho, ele não quer ouvir Jesus. E é interessante, irmãos, quem toma o caminho para Emaús e se distancia do Senhor, ele não consegue mais ouvir. Ele não ouve, ele não reconhece Deus mais. Deus está falando e ele não reconhece. Porque ele continua batendo na mesma tecla. Passei por isso, sofri isso. Foi isso que aconteceu com a minha vida. Ele não consegue entender, enxergar que o tempo passou. E aquilo que aconteceu, Deus tem um plano maior. Aquele problema, aquela situação, aquilo que aconteceu não foi mal, não foi tão ruim assim, não foi a catástrofe, não acabou o mundo, não. Deus é vivo. Ele tem um plano na sua vida. Ei, o bonde andou. Mas tem gente que quer ficar, irmãos, e insistir. Faz questão de ficar, de guardar. Não, deixa eu remoer essa mágoa. Como é meu Deus. Tem gente que é assim, eu acho. Não é? Como eu não gosto de mim, eu quero sofrer. Ai, Jesus tem misericórdia, mas eu quero ficar no poço, Eu quero ficar na mágoa, eu quero ficar na tristeza. Você cantou aqui. Ei, sai dessa aí, rapaz. Sai dessa aí. É outra história, a notícia é: Jesus ressuscitou. Era o próprio Senhor ressurreto, irmão, que caminhava com eles. E eles não entenderam nada, não compreenderam, não aproveitaram a caminhada. E ficaram conversando e contando a história. E sem entender. Eles estavam indo para Emaús, irmãos. Aquele a quem esperávamos agora está morto. Morreu. E outra coisa, morreu como pecador. Morreu como criminoso. Morreu como malfeitor. Esta é a mensagem que ficou na cabeça de alguns que não estavam entendendo nada. Não estavam entendendo nada. Agora está morto. Não deu em nada. Nós esperávamos que ele viesse restaurar, mas já hoje são 3 dias. É verdade que disseram até que foram ao túmulo algumas mulheres. Eles estavam comentando e dizendo, algumas meninas, que eles foram no túmulo que não estava vazio. Até Pedro foi lá também e viu que estava vazio. Alguns irmãos chegaram a dizer isso, mas até agora a gente não viu, a gente não tocou nele. Nécios e tardos para compreender. Sentimento atrasado. Jesus já ressuscitou, está vivo. A mensagem era essa. Isso devia estar no coração deles. Eles deveriam estar exultando, alegre. Aonde? Em Jerusalém. Lá é o lugar. Lugar de festa, lugar de adoração, de culto e lugar de cruz. Só que alguns não gostam de cruz. Muitos não gostam de cruz. E é interessante que Jesus disse, né? Quem não negar a si mesmo e deixar a sua cruz, e tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Só que os crentes hoje, eles não querem carregar cruz nenhuma. Não querem sacrifício, problema, luta. Apesar de ter adoração, presença de Deus, a glória de Deus, na igreja, em Jerusalém, no templo, lugar de adoração. Lugar onde deveriam estar, porque era o lugar onde tudo estava acontecendo. Mas eles estavam indo embora. Quem sabe com medo também, assustados. Afinal de contas, não deu em nada.
aquilo que o Messias, ou aquele que dizia ser o Messias, disse. Não deu em nada. Hoje é o terceiro dia e nada. Irmãos, era Jesus ressurreto andando com aqueles homens e eles estavam cegos. Irmãos, quando nós não concordamos ou não entendemos a Deus, na maioria das vezes a gente toma o caminho de Emaús. Quando a gente não entende ou não concorda, interessante que o salmista nos ensina, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, irmãos, é nós aceitarmos a vontade de Deus. O que Deus quer e está fazendo na nossa vida. E não o que a gente quer. Só que é tão tremendo que quando a gente se agrada e aceita, mesmo sem entender muitas vezes o que Deus tem para a nossa vida, Ele acaba fazendo a nossa. Nos dando alegria, prazer de podermos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós. Mas quando a gente não entende, irmãos, e muitas vezes não concorda com Deus, a gente toma o caminho ao contrário, para lugar nenhum. Porque, irmãos, está fora do propósito do caminho de Deus, irmãos, está em lugar nenhum. Nós precisamos estar na vontade de Deus. Quer seja agradável ou não, é na vontade de Deus. Já disse aqui para os irmãos certa feita, nós precisamos estar onde Deus quer que nós estejamos. Quer esteja bom ou ruim. Porque é ruim na nossa perspectiva, né, irmãos? Porque Deus transforma deserto em manancial, não é isso? Ele está conosco, e se está conosco, irmãos, tudo é maravilhoso, tremendo. Tudo nos satisfaz, porque o Senhor está conosco. Nós nos afastamos, irmãos, quando nós não concordamos com alguma coisa. Eu não concordo com isso. Não concordo com o que está acontecendo. Não concordo com o que a igreja está fazendo assim. Não concordo com o que estão pregando. Não concordo com o que está fazendo lá. Não concordo. Eu não concordo. E às vezes, principalmente quando é algumas coisas que nos atingem, queremos logo tomar o caminho de Emaús. É igual aquela criança mimada. Sabe aquela criança mimada? Ela está brincando e se alguma criança discorda de alguma coisa, ela toma a bola e quer ir embora. Irmãos, eu já vi adulto fazer isso. Que vergonha. Eu já vi adulto fazer assim. Faz pirraça. Adulto. Pega o brinquedinho e vai embora. Chateei. Magoei porque estão discordando de mim. E aí toma o caminho para Emaús. Irmãos, para quem que você está olhando, meu irmão, minha irmã? Para quem? Os nossos olhos estão fitos em quem? A nossa fé está firmada aonde? Quem é Jesus? Já foi dito aqui de manhã. Quem é Jesus para você? Qual o significado disso tudo para você? O que a gente faz com essa informação toda, irmãos? Não é? Deus se fez carne por amor a nós. Se fez homem, habitou nessa terra. Se humilhou, irmãos. Foi traído, foi enganado, foi cuspido, apanhou, mentiram contra ele, fizeram de tudo contra ele. E aí a gente aprende isso. Ele foi julgado, condenado, mesmo sendo inocente. Tanto pelos religiosos quanto pelos romanos. Inventaram, irmãos, mentiram para matá-lo. A gente sabe disso tudo. Mas sabemos que ele era o Cristo e isso era necessário. Sabemos disso. Sabemos também que ele ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. O que nós estamos fazendo com isso? Para onde está o nosso olhar, irmãos? Autor e consumador da nossa fé. Senhor Jesus. Ele é tudo e fez tudo, irmãos, por nós. Mas para onde nós estamos olhando muitas vezes? Ficamos embotados. Nosso sentimento retardado. É isso que o texto diz. Porque não compreendemos, às vezes não entendemos ou não queremos aceitar. Porque alguém contrariou. Porque alguém disse alguma coisa que eu não gostei. Porque alguém me magoou. E aí, eu me dirijo para Emaús. Irmãos, nós somos igreja.
E a igreja, irmãos, ela é treinada para isso. Você sabia disso, não, irmãos? Nós somos treinados para frustrarmos e decepcionarmos pessoas. Para isso a igreja. Nós frustramos e decepcionamos pessoas. E nós somos bem treinados para isso. E isso é igreja. E às vezes nós não queremos isso. Nós queremos tomar um outro rumo. Nós não aceitamos o Senhor trabalhar no nosso coração. A palavra de Deus diz, irmãos, que não é bom que o homem esteja só. Esse texto não é só para casamento. Há alguns judeus, rabinos, que chegam a dizer que esta palavra, auxiliadora idônea, sabe o que significa? Aquela que vai contrariar. Maridos precisam de mulheres que contrariam. Tremendo. Eu gostei dessa palavra desse judeu, do original. A mulher foi colocada do lado do homem, muitas vezes para contestar. Sabe para quê? Para fazer o homem pensar. Para ele prestar mais atenção. E não é assim que acontece, irmãos? Eu agradeço pela minha esposa que faz isso. E me perdoem. Tolo é o marido que não ouve a esposa. Tolo. Estou dizendo que ela está sempre certa também não. Mas é interessante isso, né, irmãos? Igreja é para isso, irmãos. Para sermos refinados, melhorados, aperfeiçoados. Tem crente que não quer melhorar. Não aceita discipulado. Não aceita orientação. Correção. Não aceita. Não aceita ser ensinado. Não aceita. E aí toma outro rumo. Mas há aqueles que são passíveis de restauração, irmão. Como esses dois aqui. Jesus foi atrás. Eu ouvi de alguém e eu achei tremendo. Jesus, antes de se reunir com os discípulos, que a palavra diz que depois desse episódio, ele vai na reunião em que os discípulos estavam reunidos. Há alguém que disse assim que Jesus agiu como um tremendo pastor primeiro. Que ao invés de reunir com as suas ovelhas que já estavam lá dentro de casa orando, ele foi buscar as duas que estavam se perdendo. Foi buscar. Nécios e tardos de coração. Nós precisamos ser confrontados, irmãos. Muitas vezes, você não é perfeito. Você não é perfeita. Os irmãos perceberam o texto que nós lemos no início deste culto de Apocalipse, quando a palavra fala dos que estavam adorando ao Senhor, falam dos seres e depois falam dos sacerdotes, dos anciãos. E é interessante que depois que os seres adoravam, faziam com que os anciãos adoravam, e vice-versa. Era um influenciando na vida do outro, para que reconhecessem e adorassem aquele que é digno de toda adoração. Ali, exemplificando dos seres, a igreja, o povo de Deus, e os anciãos, a liderança da igreja. Pode ver que o texto diz, quando todos prostraram, aí todos glorificaram e adoraram o nome do Senhor. E isto para quê? Para servir de advertência, de orientação, para colocar cada um no seu lugar. E o Senhor no lugar dele. Interessante, irmãos, que o texto diz, também eu acho tremendo isso daqui, Jesus está ministrando a vida deles, e eles não conseguem compreender. A verdade é que eles confessam depois que até o coração deles ardia, diz o texto. Mas Jesus está ministrando sobre a vida deles e pregando desde o Antigo Testamento, usando os profetas, desde o Êxodo, usando Moisés. E ele vem ministrando a palavra, mostrando Jesus
e o cumprimento das profecias até o sacrifício dele. E eles ouvem aquela palavra, os corações deles até ardem, mas eles ainda estão cegos. É interessante que na pregação eles ouvem a palavra, mas é no partir do pão que eles veem o Senhor. Tremendo, né, irmãos? É no momento em que Jesus parte o pão, é que eles reconhecem que é Jesus. Fala da mesa, fala da comunhão, partir do pão, a igreja. Há, irmãos, há tantos que muitas vezes ouvem, mas ainda não ouviram o Senhor. Lembra de Jó? Senhor, eu ouvia falar do Senhor, mas agora meus olhos te veem. Não queremos nós passar o que Jó passou, para poder enxergar como ele enxergou. Hoje nós somos privilegiados, né, irmãos? O Senhor se revelou a nós, através da sua palavra, no poder do Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio até nós. Ele se revelou a nós. Somos privilegiados, irmãos, e ouvimos a sua voz, o reconhecermos e estarmos na sua presença. Nós precisamos, irmãos, ouvir o Senhor, ouvir a sua palavra. Mas precisamos também buscar uma intimidade com o Senhor, uma comunhão com os irmãos e com Ele mesmo, que é o símbolo aqui do partir do pão. Significa estar em adoração, irmãos, viver igreja. Eu disse para os irmãos aqui já outras vezes, você pode ser crente sozinho em casa. Pode. Quem sou eu para dizer que você não é salvo? Quem sou eu? Se você reconhece Jesus como o Senhor e Salvador, e eu creio que Ele está lá contigo, mas jamais você crescerá da forma como Deus quer que você cresça se você não estiver em Jerusalém. Se você não estiver com o corpo, com o povo, com a igreja, no lugar que o Senhor quer que você esteja, você jamais chegará ao nível de crescimento, de comunhão, de intimidade que Deus quer para você. Você indo para Emaús. Às vezes caminhando para lugar nenhum. E é triste, irmãos, me perdoem eu falar isso aqui. Quer dizer, por que eu estou pedindo perdão? Não preciso pedir perdão de nada disso. Mesmo porque se você não gostar, vai e ora e pede a Deus. É triste quando a gente vê Deus abençoando tanto, irmãos. Dando graça, dando capacidade, inteligência, te dando um bom emprego, uma boa profissão, fazendo você prosperar. E aí o que você faz? Vai para Emaús, toma outros caminhos, vai deixando o Senhor de lado, vai achando até que Deus está contigo. Porque afinal de contas, olha como que eu prospero, como que eu estou bem, não tenho nem tempo para dar conta ou para me envolver com o reino de Deus, com a obra de Deus, com a igreja de Deus, com a cruz de Deus. Porque eu estou tão próspero, eu estou tão abençoado. Ele acha que é bênção. E ele está indo longe, para Emaús. É triste isso, quando alguns se afastam e acabam indo para lugar nenhum. Está esperando o que para voltar? Está esperando o que para voltar? Hein? Você está esperando o que para voltar? Deixar esse caminho de lugar nenhum. Para onde você está indo? Quando o Senhor está te chamando para Jerusalém, para o lugar da presença de Deus, para o lugar da promessa, para o lugar onde Deus tem um plano e um propósito na sua vida. Está indo para onde? Até quando você vai tomando esse caminho? E Jesus está te falando, quem sabe já tem anos que Ele está caminhando com você. E você ainda não entendeu, está com esse retardo aqui. Sem entendimento, nécio, né? A palavra que o próprio Senhor Jesus usa para falar com esses discípulos. E eram discípulos nécios e tardos para compreender.
Em Jerusalém, irmãos, como eu já disse, tem festa, tem culto, mas também tem cruz. A cruz que Deus tem para cada um de nós, irmãos. Uma vida que não é sacrificial, não tem relação com Cristo. Vou repetir. Uma vida que não é sacrificial, não tem relação com Cristo. Nós batemos no peito, irmãos, nos alegramos e glorificamos a Deus e falamos da graça, da graça, da graça, e glória a Deus pela graça, porque foi graça e misericórdia mesmo que nos comprou, foi o amor de Deus em Cristo Jesus. Ele nos amou, Ele deu a própria vida, Ele foi à cruz por mim e por você, sem a gente merecer. A Bíblia diz que nós éramos ainda inimigos de Deus. E Ele desceu, se fez homem, morreu, morte de cruz, para nos resgatar, irmãos. É graça. Mas eu e você precisamos lembrar de uma coisa. Foi graça. Para nós foi de graça. Mas Ele pagou um alto preço. O Pai deu o seu único filho para ser sacrificado no meu e no seu lugar. E hoje nós, como adoradores, servos do Senhor, Igreja do Deus vivo, não queremos ser incomodados, não queremos ter problema nenhum, não queremos nos dispor a nada, não queremos sacrificar nada. Nós temos, às vezes, disposições, nós temos tempo, nós temos capacidade para tantas outras coisas, mas quando se fala para o reino de Deus, eu estou cansado, eu estou dodói, eu estou magoado, eu não posso, eu não vou conseguir, eu não vou. Mas para as outras coisas, ele arruma tempo, ele arruma capacidade, ele dá um jeitinho, ele vai para a festa, ele vai para a viagem, ele vai até para o trabalho. Doente, mas para a igreja, eu estou dodói. Eu não estou bem. Eu não posso. Vou ter que ficar uns 3 meses afastado, pastor, porque eu fiquei com gripe. Eu não entendo isso. O que passa no meu coração é: compreendeu mesmo quem é Jesus? O amor de Deus, o sacrifício dele, o preço que pagou e o que ele espera de mim? Davi mesmo disse: como eu vou sacrificar a Deus sem que me custe nada? Se for assim, a oferta não é minha, o sacrifício não é meu, não é meu. Eu vou pagar por isso. Davi comprou. Não foi? Um monte de Araúna. Porque senão a oferta era de Araúna. O sacrifício era de Araúna, não era de Davi, não. Nós possamos, irmãos, analisar e pensar sobre isso, irmãos. Que caminho nós estamos tomando? Para onde nós estamos indo? Volta para Jerusalém, meu irmão. Volta para Deus. Volta para a comunhão. Volta para Jerusalém. Volta para a vontade de Deus para a sua vida. Volta para o lugar que Deus te chamou. Volta para o lugar da promessa. Volte. Eu sublinhei uma frase aqui que eu citei de manhã, quando eu falava da mesa, do pão, quando os discípulos reconheceram Jesus no partir do pão. E eu disse aqui de manhã. Eles reconheceram no partir do pão, simplesmente no jeito em que Jesus partiu o pão. E para eles lembrarem de Jesus no partir do pão é porque eles participaram desta comunhão com Jesus e viram ele partir o pão. Só reconhece Jesus quem anda com ele e ouve a sua voz. Irmãos, o amor de Deus sobre a vida desses homens, os trazendo de volta. Imediatamente, diz o texto, quando eles viram que era o Senhor, os olhos deles se abriram, e quando eles viram que era Jesus, Jesus desapareceu. E aí eles falaram um com o outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava? Vamos embora. Eles saíram correndo, irmãos, deixaram tudo que estava ali. Deixaram o lanche,
pararam o lanche na metade, deixaram tudo sobre a mesa e correram para Jerusalém. Meu irmão, minha irmã, gostaria de orar nesta noite, por mim e por você, em nome de Jesus. Saia desse caminho. Como eu já disse ainda há pouco, dessa síndrome de Emaús, de dor, de sofrimento, de algo que aconteceu lá atrás. Ei, sexta-feira já foi. Hoje é domingo. É dia da ressurreição. Cristo vive. Está sofrendo, está triste por causa do quê? Qual o problema? Que aquele que morreu e ressuscitou não pode resolver na sua vida. Colocar em ordem. Trazer você de volta. Acertar, ajustar. Ajustar o tempo. O tempo da notícia com o tempo do seu sentimento aí, da alma. Nós ouvimos hoje de manhã através do Richard. Quando nós encontramos o Senhor Jesus, Ele ajusta tudo isso. Ele nos faz compreender e entender todas essas coisas. Que possamos nos voltar para o Senhor, em nome de Jesus. Senhor, quem sabe você não consegue compreender. Não é porque você não quer. Não é? Quem sabe você possa dizer para o Senhor, não é que eu estou com maldade, não é que eu estou com pirraça, é que eu não estou entendendo mesmo. Pede para Ele. Volte de novo para as Escrituras. Volte de novo à presença de Deus. Volte de novo para a comunhão, onde Deus fala, onde Deus ensina, Deus corrige. E faz isso através desse aí, ó, e dessa que está do teu lado aí, ó. Deus usa os nossos irmãos, para trabalhar com a gente. Quebrantar o nosso coração. Mudar a nossa vida. Fazer a gente amar mais. Ter mais compaixão, mais misericórdia. Mais atenção, mais cuidado. É isso que Deus faz, irmãos. Isso é igreja. Nós somos tudo pecador. Como diz o Joel, o presbítero Joel. É claro que o Joel tirou da Bíblia, né, irmãos? É a Bíblia que diz. Somos todos pecadores. Mas fomos alcançados pelo amor de Deus. Lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E hoje nós podemos ter comunhão com Ele. Ouvimos a sua voz. Podemos vê-lo. Vê-lo. No seu agir, no seu cuidado, no seu falar.